Pergunta de número 12 do Breve Catecismo. Qual ato especial da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que fora criado? Resposta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida sob a condição de obediência perfeita, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento, sob pena de morte. Hoje eu gostaria de falar sobre a morte de Adão no Éden. Lemos Romanos capítulo 5, verso número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra do Senhor diz, em Gênesis 2, versos 16 e 17, que Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Muitos acreditam que Adão não morre ali. Vão dizer o seguinte, as pessoas, não, Deus teve misericórdia, Deus voltou da sua decisão e só matou Adão espiritualmente. A morte espiritual é a perda de capacidade de ir até Deus e ter um relacionamento por si mesmo com Deus. Tá? Para que Adão tivesse novamente esse relacionamento com Deus, haveria de acontecer um derramamento de sangue. Já no jardim, Deus mata um animal e veste o homem e a mulher para que os dois se apresentassem diante de Deus sem nenhum tipo de vergonha. Tá? Então aquilo já apontava para a questão da necessidade do derramamento de sangue para a remissão da culpa e da vergonha do homem. Tá? Por conta do pecado de Adão, alguém morreu, um animal, e futuramente o próprio Filho de Deus. Adão de fato morreu espiritualmente, né? E toda a sua descendência então, toda a sua descendência viria ao mundo nesse estado de morte espiritual. O homem, ele perde esse elo com Deus. É necessário que Deus intervenha e venha a favor do homem por meio do sacrifício que ele mesmo proporcionaria em Cristo Jesus. Todavia, quando nós lemos a Bíblia e prestamos atenção de uma forma mais detalhada acerca do que seria a morte nesse contexto, não é apenas uma separação de Deus no sentido espiritual, mas material também. Adão, ele começa a conhecer a morte no momento em que ele peca. No momento que ele peca, o seu relógio biológico é criado. Adão agora experimentaria o que era adoecer e morrer. Adão não morreria se ele não tivesse pecado, mas como ele pecou, posteriormente ele conheceu o que seria a morte. Adão ele morreu com muitos anos, né? Cerca de 900 e poucos anos. 930 anos. Um dia ou outro, Adão, no dia que ele pecou, ele começa a morrer aos poucos. Os seus batimentos cardíacos são contados. A sua respiração. Portanto, irmãos, o texto mostra que por meio de Adão, a morte entrou. A morte passou a ser uma realidade para nós. E é interessante que o conceito de que a morte ela entra no mundo é a ideia de parasita, alienígena, é a ideia do texto de Romanos, viu? A morte não fazia parte da criação de Deus, ela começa a fazer parte a partir do pecado de Adão. Adão, como então o assassino de toda a humanidade, ele nos traz a morte. Adão começou a morrer no jardim. E todos nós, eu e você que está na tela do celular ou na televisão, nós estamos morrendo aos poucos. Nós estamos morrendo a cada dia. Isso que nós chamamos de vida não é a vida de fato, porque onde há vida não há morte. Onde há morte não há vida. Por isso que Jesus veio ao mundo oferecendo vida e vida em abundância. O que nós temos aqui é uma existência.
uma mera existência, confinada e destinada à morte. Em Cristo, nós somos agraciados com a vida. E aí experimentaremos no novo céu e na nova terra, quando Cristo nos ressuscitar e restaurar todas as coisas. Ali, eu e você, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, naquele dia, quando Cristo nos ressuscitar, nós experimentaremos a vida eterna. E um adendo disso que eu estou falando com você neste dia, muitos acreditam que quando a pessoa morre e é recebida por Deus na glória, ela experimenta a vida eterna. Não. A vida eterna só é experimentada quando nós estivermos com os nossos corpos. O que elas experimentam agora, as almas que estão com Deus, é um estado de bem-aventurança, de paz e alegria em Deus. É muito melhor do que esta vida cheia de pecado e desgraça. Mas ainda estão aguardando o desfrutar da vida eterna, que só se dará na ressurreição dos seus corpos. Quando Deus unir novamente corpo e alma. Portanto, Adão ele morre no Éden. Mas Deus, de forma graciosa, e aqui é o conceito que eu gostaria de deixar com você neste vídeo. Deus pega a morte de Adão e estica. Você não vai morrer hoje. Vai demorar 930 anos. Por quê? Deus fez isso? Para dar tempo da sua descendência ser gerada, a fim de que houvesse redenção. Se Adão morresse ali juntamente com sua esposa, não haveria possibilidade de Cristo vir ao mundo. Então Deus ele estende a morte, Deus ele envia a morte como juízo e a estende como sinal de misericórdia, a fim de que os eleitos viessem ao mundo, fossem então gerados muitas pessoas, a fim de que Jesus, na plenitude dos tempos, viesse da semente do homem. E por que então nós morremos ainda hoje? Porque essa morte foi esticada até hoje e provavelmente por muito tempo ainda? Porque há muitas pessoas que precisam nascer, há muitas pessoas que precisam se converter, e há muitos vasos de ira ainda a serem destinados para o juízo eterno. Então Deus, na sua sabedoria, ele envia a morte aos homens e a estende como sinal da sua misericórdia. Agora, um outro ponto interessante que normalmente as pessoas falam, mas Adão pecou, não fui eu. Né? Eu já disse isso em no outro devocional, mas esse texto que nós lemos, este texto é muito claro. Olha o que o texto diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, isto é, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Deus diz, assim Adão pecou. Não, assim todos pecaram. Nós fomos participantes do pecado de Adão, porque ali estava a natureza humana. Todos nós pecamos com Adão. Nesse modo, eu termino dizendo o seguinte, a humanidade ela é dividida em duas partes. Os salvos e não salvos, você sabe disso. Mas, de uma forma mais específica, aqueles que estão ainda sendo representados por Adão, e são participantes do seu pecado, e ainda não só participantes, mas dão continuidade à herança maldita que Adão proporcionou, cometendo pecados na atualidade, e aqueles que são representados por Cristo, que já não vivem como escravos do pecado, e que estão num processo de transformação, e que um dia serão livres completamente, não só da culpa, da culpa e do poder do pecado, mas da presença do pecado. Estes são representados pelo segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Deus punirá os ímpios, porque pecaram com Adão, e pegaram essa herança e ampliaram na sua condição de existência neste mundo. Tá? Deus só pode perdoar o pecado de Adão
e os nossos se nós estivermos representados por Cristo. Porque aí sim, ele, mediante a fé, ele vive a nossa vida e paga a penalidade do nosso pecado. Caso contrário, Deus vai condenar os ímpios pelo pecado que eles cometeram em Adão e pelos seus próprios pecados na atualidade. O pecado em Adão vai garantir o inferno a todos. E o pecado da atualidade que eles cometem durante a sua estada neste mundo vai proporcionar graus diferentes de penalidade no inferno. Haverá mais rigor para um e menos rigor para outros. Então, o pecado original garante o inferno, um ingresso direto para o ser humano. E todo mundo já nasce com esse ingresso na mão. E os seus próprios pecados atuais vai dar a dosimetria da pena. Tá? Qual é o nível de rigor que eles serão tratados durante a eternidade. Essa é a diferença. Louvado seja Deus que ele envia o seu Filho, o Adão perfeito, o segundo Adão, que viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Apenas para aqueles que creem e se submetem ao seu senhorio. Que Deus nos ajude. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito. Ainda há 25% a 30% de pessoas que assistem aos nossos conteúdos, mas não se inscreveram ainda. Se você não consegue se inscrever, peça ajuda para o seu neto, para o seu filho ou para algum conhecido. Às vezes pessoas de idade normalmente não sabem mexer com essas coisas, é normal, tranquilo. Então, peça ajuda para alguém para que você nos ajude e fique por dentro de toda a nossa programação, tá bom? Que Deus o abençoe e até a próxima.